5, 4, 3, 2, 1. A Receita Interativa está produzindo um documentário que vai retratar e vai trazer a história desde a época de Antônio Agu até os dias de hoje. Nós estamos num ponto muito importante, onde tudo começou. Foi nessa vila onde o fundador da cidade de Osasco morou com a sua família. E você vai ter a oportunidade de conhecer esta casa que evidentemente já foi modificada. Mas foi exatamente aqui, porque a casa dele era daqui até a Praça Padroeira do Brasil. Um momento histórico único num documentário que vai entrar para a história da cidade de Osasco. Quem vai me acompanhar nesse documentário? Agolpe de Jean Garage, um historiador conhecidíssimo aqui da cidade, e você vai ter a oportunidade de conhecer uma história jamais contada, em detalhes, com fotos, imagens, personagens importantes, ex-prefeitos, ex-presidente da Câmara Municipal de Osasco. Você não vai perder absolutamente nada, porque esse documentário, eu tenho certeza absoluta que você vai se emocionar, porque afinal de contas, nós estamos falando das maiores metrópoles aqui do Brasil. E você vai acompanhar com riqueza de detalhes. Vamos até lá. Contar a história de uma cidade requer um certo tempo. É preciso conhecimento, é preciso saber os detalhes, é preciso entender como é que funciona, né, a história de uma cidade que se construiu ao longo dos anos. E eu estou aqui ao lado deste homem importante que vem trazendo a história de Osasco por meio de fotos, no seu site. É realmente um historiador que merece todo o nosso respeito. E vai nos acompanhar nessa trajetória, nesse túnel do tempo, trazendo as principais imagens, as principais fotos dessa história linda, maravilhosa, que você nunca viu sendo contada em vídeo. Agolpe Garage, é assim que é chamado, mas a gente chama ele carinhosamente de Agolpe Garage, popularmente conhecido aqui na cidade de Osasco. É um prazer imenso poder recebê-lo nesse documentário que vai retratar em detalhes esta linda história que ao longo dos anos vem sendo apagada, mas nós estamos resgatando ela de volta, começando aqui por essa vila onde Antônio Agu morou. Exato, eu agradeço a oportunidade de estar falando alguma coisinha de Osasco. Só quero fazer uma correção: eu não sou historiador, não sou acadêmico da área. Vamos dizer que eu sou um curioso, que eu faço isso por hobby, de resgatar fotos e imagens antigas de Osasco. E o pouco conhecimento que eu tenho, o conhecimento que eu tenho foi através de pesquisa, de algumas leituras, alguns livros que a gente vê e pesquisas em loco que a gente faz também, no museu, nos locais onde a gente vê descrito em livros e tal. Mas não que eu seja um historiador, longe disso. Então estamos aqui num local realmente importante da história de Osasco, que é o local onde foi a residência do Antônio Agu. Na verdade, o sítio ou a chácara do Antônio Agu, né? Então esse é o local e vamos aí conhecer. Você vai agora acompanhar com detalhes, nós vamos entrar aqui e você vai conhecer essa que foi uma casa que marcou a história. Afinal de contas, a família do nosso fundador morou aqui e você vai acompanhar com a gente. Vamos até lá. Bom, nós estamos percorrendo aqui a vila com o senhor Paulo Breve, ele que veio para cá em 1962. Nós estamos aqui e retrata exatamente isso. Aqui agora é uma vila completamente reformulada, casas bonitas, né, bem decoradas. Mas tem uma casa que daqui a pouquinho você vai acompanhar em detalhes, onde o nosso patrono, né, aquele que fundou Osasco, que com uma visão empreendedora, talvez se ele tivesse
a possibilidade de ser ressuscitado, ele ia tomar um susto, né? Porque afinal de contas a cidade de Osasco evoluiu muito, cresceu e nós temos a oportunidade e o privilégio de poder acompanhar esse momento tão importante da história de Osasco, nesse documentário que vai retratar exatamente desde quando Antônio Agu veio para Osasco até os dias de hoje, os prefeitos que passaram por essa cidade, que de alguma forma ajudaram a construir, né, um grande patrimônio que hoje, evidentemente, todos nós podemos apreciar, participar da história de Osasco. Seu Paulo Breve, fala primeiro acho que é um momento muito emocionante até, né? Poder participar da história de Osasco, uma cidade que cresceu absurdamente do ponto de vista econômico, social, populacional, e está numa casa onde fez parte de uma família imigrante que fez história, acho que é muito importante para você e para toda a sua família. É um orgulho muito grande para a gente, o local é muito bom, a rua, a vila é muito boa, tem os trejeitos de 40, 45 anos atrás, quando eu vim para cá, não deixou de ter né, deve ser alguma coisa já da terra, né? Então, assim, é um privilégio a gente estar morando num local desse, dentro de Osasco, onde você constatou realmente que prédios, edificações diferentes, e a gente tem essa oportunidade. Agradeço vocês, inclusive, pela reportagem. Mas detalha pra gente como é que foi feito e como é que era essa casa no passado. Olha, a foto que vocês vão ver, ela representa praticamente esse L aqui, olha. Eu vou apontar aqui com a mão, Sandro. É esse L aqui, essa parte aqui, inclusive na foto, mais ou menos aonde está o carro prata ali, é onde vocês vão ver na foto o Antônio Agu com algumas pessoas ao seu lado, que provavelmente devia ser alguns parentes ou conhecidos dele, exatamente onde está o carro prata ali. Agora, é claro que essas edificações foram feitas posteriormente, pode ter avançado um pouco ou recuado um pouco, mas a posição é mais ou menos essa daqui. Observe que ao fundo tem um prédio antigo ali, ó. É perceptível, inclusive pela... será que faz parte da história? Não, aquele prédio realmente é antigo, mas é algo mais recente, você vê pelos próprios blocos de vidro e tal, isso na época não existia. Então esse prédio deve ser um prédio antigo, mas alguma coisa dos anos 60, 70, não deve ser mais antigo que isso, não. Antônio Agu foi proprietário de vários negócios e terras na região e em 1887 comprou uma gleba de terra no quilômetro 16 da estrada de ferro de Sorocabana. Por volta de 1890, resolveu ampliar sua pequena olaria e convidou para sócio o barão Censor de Lavaux. A olaria, que fabricava tijolos e telhas, passou a produzir também tubos e cerâmicas, dando origem à primeira indústria da cidade. Após outras iniciativas, em 1895, Agu construiu a estação ferroviária, erguendo várias casas nos arredores para abrigar os operários que chegavam para realizar a obra. Osasco cresceu tanto em população quanto comercialmente, até quando então era subdistrito da cidade de São Paulo. Em 1952 surgiram as primeiras manifestações pela emancipação. O movimento emancipacionista sofreu muitas contraposições e empecilhos, mas finalmente, após um plebiscito conturbado em 19 de fevereiro de 1962, Osasco tornou-se um município. Meu nome é José Geraldo Setter, 79 anos, nascido em Osasco. Sou o atual presidente da Ordem dos Emancipadores de Osasco, com muito orgulho, cumprindo o nosso 8º ano de presidência. A nossa emancipação aconteceu em virtude do crescimento da cidade, que começava a fluir a partir de meados da década de 40. A cidade já crescia, já tinha recebido as maiores indústrias aqui que chegavam, e a arrecadação estava bastante crescente. A cidade não tinha infraestrutura de qualquer espécie, nem educação, nem saúde, nem esgoto na rua, não tinha nada que oferecesse de bom para os moradores. Aquilo foi liminares sobre liminares, a cada providência do pessoal do SIM, eles entravam com liminares e conseguiam protelar. E essa demanda jurídica demorou 4 anos, e aí ela foi bastante ferrenha.
organizavam-se bastante movimentos cívicos e passeatas e movimentos na cidade, movimentos na Assembleia Legislativa de São Paulo, até que marcaram a primeira eleição para o primeiro prefeito e vereadores de Osasco. Não conseguiam. Teve um iluminado que juntou um grupo de fósforos, amarrou e jogou tudo de uma vez dentro da pira, conseguiu acendeu na tocha de Osasco e jogou lá dentro. E conseguiram aprender. Correram para o caminhão, vieram para cá, entregaram a tocha nas mãos do Dr. Reinaldo de Oliveira, aqui que era foi o nosso primeiro líder, do movimento, juntamente com Walter Negrelli, e o escriba principal, o Sr. Dimas Tavares, cujas atas que nós temos até hoje, todas elas escritas por ele. Chegando e entregando a tocha do Dr. Reinaldo de Oliveira, ele disse, e contaram-lhe a história, ele acendeu a pira daqui, que ficou acesa até o dia 19 de fevereiro, quando tomou posse o primeiro prefeito Irã Sanazar e a primeira Câmara Municipal. E no ato de receber a tocha, o doutor Reinaldo falou, então o fogo que arde lá até hoje é o fogo de Osasco. Nós estamos num ponto histórico aqui de Osasco. Nós estamos no calçadão da Antônio Agut. Hoje nós temos o shopping, que é um shopping conhecidíssimo aqui na cidade de Osasco, que é o Plaza. Neste local aqui, qual era a indústria que estava instalada neste local? Isso, nesse local foi a indústria Enrico Dell'Acqua, era uma empresa de importação e exportação, uma empresa italiana. A princípio ela veio em São Roque, se localizou em São Roque, e aqui foi a sua segunda fábrica, Essa Enrico Dell'Acqua mais tarde viria a se tornar a Fiorino Beltramo, a fábrica de tecido. Tão marcante, é uma das primeiras indústrias aqui de Osasco, e tão marcante que a própria rua aqui era chamada de Rua da Fábrica. E só mais tarde passou a ser chamada de Antônio Agut, a partir de 1919. Então, aqui, após a Fiorino Beltramo, se instalou aqui a Escola Fernão Dias e, posteriormente, e até hoje se encontra, é o Plaza Shopping. Para mim, falar de Osasco é motivo de satisfação, porque tenho pela cidade muito amor e carinho. De minha parte, eu procuro sempre fazer algo que eleve, que mostre a cidade, o que se tem nela, seja de mais novo ou eu até prefiro as coisas que são mais antigas, que me remetem, ou seja, quem ama realmente conhece a história de Osasco, vai lá no início, que vem através de Antônio Agut. Trabalhei bastante para conhecer bem, para poder falar com propriedade. Tanto que escrevi o livro 100 anos sem Antônio Agut, onde falo da cidade, mostro situações, até algumas curiosidades. Mas isso tudo para envolver as pessoas ao conhecer a cidade onde mora. Eu tenho muita paixão, eu sou apaixonada, eu amo Osasco. Não nasci aqui, mas pelo que a história que minha falecida mãe me contou, eu fui gerada aqui. Nascimento não sou, mas sou de coração. Gosto demais e defendo, procuro fazer tudo para que as pessoas tenham um carinho, um cuidado para com a cidade. Estamos em um dos pontos importantes também, que remete ao passado e ao presente. Neste local que vocês vão observar aqui, a atual Rua República do Líbano, nós temos aqui também o atual centro de ofertas, que na realidade aqui foi o primeiro estúdio fotográfico, Golpe? Além do estúdio também teve uma história com a família, que você vai contar aqui em detalhes, desse momento histórico que enriquece evidentemente a história de Osasco. Na realidade, essa esquina foi a casa, era o local onde ficava a casa do gerente da fábrica da indústria Enrico Dell'Acqua. Então aqui era uma casa datada de 1900, essa casa, e posteriormente essa casa, na década de 40, foi adquirida pelo senhor Agut, meu avô, que aqui nesse local
montou o primeiro estúdio fotográfico de Osasco. Ao lado aqui nós temos a rua, que era a rua, atual Rua República do Líbano, né? E nessa casa morou a família Ferri, que eram os gerentes da fábrica. Essa família Ferri, haviam 2 irmãos, um deles foi o fundador do Floresta, do Clube Floresta, o outro irmão foi um dos fundadores do Palestra Itália, o Palmeiras, o atual Palmeiras, que está completando agora 100 anos. A nossa mensagem de carinho e reconhecimento ao nosso fundador, Antônio Agu, que quis homenagear a sua terra natal, colocando nesta terra o nome de cidade de Osasco, igual a sua terra natal, lá em Osasco, na Itália. O Antônio Agu, que acreditou aqui nesse pedaço de terra, nesse pedaço de chão, e que fez surgir a Vila Osasco, que depois se transformou no bairro de Osasco, e que mais tarde, pela ação dos nossos autonomistas, famílias inteiras, famílias tradicionais da cidade, famílias antigas da cidade, gente nova que estava chegando, todos na luta pela emancipação do município, que é o que nós estamos celebrando nesta semana, a emancipação do município de Osasco. Então, a todos os emancipadores do nosso município, a nossa eterna gratidão, porque se eles não tivessem feito tudo o que fizeram, se eles não tivessem transformado aquele bairro abandonado da capital no município de Osasco, hoje nós teríamos apenas ainda mais um bairro da capital e não o município que nós somos. Então, é nosso dever como homem público, é nosso dever como Câmara Municipal, como Executivo Municipal e também o Judiciário, os 3 poderes, é nosso dever cuidar dessa cidade com a responsabilidade que ela merece. Parabéns, Osasco, parabéns, povo de Osasco, e nós desejamos que a nossa cidade possa progredir, trazendo sempre qualidade de vida. Parabéns, Osasco. Até a sua morte, em 25 de janeiro de 1909, Antônio Agu procurou fazer da Vila Osasco um local progressista e habitável, sendo mais do que justas as homenagens que lhe são prestadas. Túmulo da família de Agu, no cemitério da Consolação, em São Paulo. O primeiro prefeito de Osasco ficou com a responsabilidade de literalmente montar o executivo, desde a sua estrutura física à organização administrativa. Dentre os seus primeiros atos, destaca-se o asfaltamento das ruas da região central, desde a Avenida Marechal Rondon à Rua Antônio Agu. Além disso, foi feita toda a iluminação das ruas centrais até Presidente Altino. A cidade vivenciava inúmeros problemas, pois enquanto o bairro da capital era esquecido como qualquer outro bairro da periferia. Irante teve que ser provedor de vários serviços, dentre eles a água. Nessa época não havia água encanada, então o prefeito enviava caminhões-pipa aos bairros para encher as caixas dos moradores. Na área de transporte coletivo, Irante criou as chamadas lotações. Também implantou o sistema de ambulâncias, a Biblioteca Municipal e a JUCO, Juventude Cívica de Osasco. Olá, amigos. Osasco, 53 anos, dia 19 de fevereiro. Agora, Osasco vai comemorar mais um ano de emancipação. Para aquelas pessoas que ainda não sabem, Osasco era um bairro da capital de São Paulo pertencente ao subdistrito do Butantã. Com o advento da emancipação, o meu irmão Irante Sanazar tornou-se o primeiro prefeito pelo voto direto dentre 5 candidatos concorrentes e obtendo 51% da votação na época. Tempos duros, não tinha uma cadeira para se sentar, um teto para se abrigar, um carro oficial, nada. Até a mesa de advocacia que ele exercia essa função, ele teve que levar da sua casa para o gabinete de prefeito. Por sinal, essa mesa está ainda no Museu Dimitri Sansô de Lavaux, fazendo parte do acervo da história de Osasco. Eu me sinto muito orgulhoso de pertencer a uma família que deu sua contribuição ao desenvolvimento da cidade. Por quê? Porque muitos acham que Osasco é hoje a 5ª cidade do estado de São Paulo, porque se apareceu agora, ou seja, se começou agora esse desenvolvimento. Se esquecem que quem deu o pontapé inicial foi lá atrás, Irante Sanazar, porque Osasco não tinha nada.
Ele, com 25 anos de idade, ele foi vereador por Osasco, quando ainda bairro, na Câmara Municipal de São Paulo. E aos 30 anos de idade, tornou-se o primeiro prefeito, repito. Então, eu gostaria que ficasse na memória, na história da cidade, quem fez por essa cidade. Não tinha um centavo em caixa. Ele deixou um acervo extraordinário para se iniciar o desenvolvimento da cidade. Eu espero que fique constando nos anais da história esse fato muito importante. Por quê? Porque Irante Sanazar, com seu idealismo, com a sua batuta de homem inteligente, um dos maiores oradores deste país, ele não permitiu que São Paulo, quando o prefeito de São Paulo, retomasse o antigo distrito para se reincorporar ao território do município de São Paulo. Porque a lei na época quinquenal, depois quadrienal, permitia que a cidade que havia conquistado sua emancipação pudesse retornar a ser bairro do antigo 14º subdistrito da capital. Então, tem que se fazer prevalecer a história, e a história é esta. Quem iniciou todo o desenvolvimento desta cidade chama-se Irante Sanazar. Muito obrigado. Ao perpassar os meus olhos maravilhados sobre a multidão que se comprime neste recinto já histórico, compreendo a grandeza do sentimento que representamos nesta hora mais significativa dos fatos históricos de Osasco. Compreendo ainda não só a relevância deste acontecimento, mas, sobretudo, a gritante realidade dos momentos que atravessamos, já que Osasco está sufocado num labirinto de complexos abandonos. Lembro a passagem pela mente de Cristo, quando foi auxiliado por um amigo voluntário chamado Sirineu, que sofridamente se lançou na extremidade da cruz, numa tentativa ansiosa de diminuir-lhe o peso. Acredito, convicta e tranquilamente, que muitos sirineus haverão de nos acudir nesta hora, ajudando-nos a erguer. O prefeito Guaçupiteri enfrentou uma série de dificuldades financeiras, pois as suas duas administrações ocorreram sob a ditadura militar. Na época, ele pertencia ao MDB, partido que fazia frente ao militarismo. A cidade era carente de infraestrutura e saneamento básico. Com recursos federais, sua gestão fez o encanamento de água e a retificação dos córregos Buçocaba e João Alves, resolvendo os problemas de enchentes no quilômetro 18 e no Jardim de Abril. Nessa administração, foi criada a FITO, Fundação Instituto Tecnológico de Osasco, e feita a implantação de diversas escolas. A primeira creche de Osasco foi implantada pela primeira-dama Tchela Piteri. Outros 36 parques infantis e MEIs também foram construídos. A administração voltou-se aos programas sociais, com a implantação do Plano de Educação para a Saúde, em que era dada atenção à comunidade para todas as suas carências, inclusive emprego. A gestão deu início à urbanização de vários bairros, levando asfalto e iluminação. Quando falo de Osasco, sempre falo com muita emoção. Em 1958 foi realizado o segundo plebiscito. Eu, como estudante à época, já tive o privilégio e a honra de me inscrever entre aqueles que acreditaram na emancipação como o início de uma nova etapa de progresso da nossa cidade. Tenho uma admiração profunda por aqueles pioneiros, idealistas, que deram toda a sua contribuição, todo o seu entusiasmo, que participaram com devoção do
processo de emancipação de Osasco. A esses pioneiros eu quero deixar aqui uma palavra de homenagem. Tenho também profunda admiração pelo trabalho executado pelo povo de Osasco, porque a construção de uma cidade não é feita só pelo prefeito, só pelo vereador, só pela imprensa, só pelo empresário. A construção de uma cidade como Osasco é feita através da conjugação de esforços de toda a população. Osasco era uma cidade carente de benefícios, serviços, obras, quando foi emancipada. Foi muita luta, muito trabalho, que fizeram com que Osasco chegasse à verdadeira potência econômica e a uma cidade tão importante sob o aspecto urbanístico, sob o aspecto cultural, como é hoje. Eu que tenho uma história ligada a esta cidade. Fui prefeito 2 vezes. Minha família modesta sempre lutou para que Osasco tivesse melhores condições. Depois veio o Cláudio, foi vereador em 5 mandatos e deu também a sua colaboração. Quando eu me afastei da política, não me afastei de Osasco. Ao contrário, continuei aqui, dando o meu trabalho como professor. Unifiel, no nosso Unifiel, a nossa universidade. Aliás, eu escrevi um livro, Sonhar é Preciso, porque achei que muitos estudantes jovens não tinham as informações necessárias para conhecer e se orgulhar da nossa cidade. E, posteriormente, escrevi esse livro, Blog do Guaçopiteri, que é o mais recente, ainda pode ser encontrado nas livrarias, o outro está esgotado. Mas sem o Antônio Agu, nós não teríamos tido a trajetória de progresso que tivemos. Quero, nesse instante, me congratular com o povo de Osasco, que construiu essa grande cidade. É um prazer estar aqui presente para saudar a todos nesses 53 anos de produtiva vida independente da nossa cidade. Parabéns, osasquenses. Final dos anos 40, início dos anos 50, este prédio que está aqui era um prédio que teve a oportunidade de receber a primeira rádio de Osasco. Um prédio que resistiu ao tempo. Está aqui o Golpe para contar um pouquinho dessa história, Golpe. Um prédio antigo, abandonado, a gente pode ver que as imagens mostram que ele está abandonado, mas que resistiu ao tempo e tem história esse prédio. Exato. Aqui é o Cine Glamour, né? Cinema que eu frequentei muito, figuras pitorescas fizeram parte dessa história, como o Jacó Amendoinzeiro, que ficava sempre na porta do cinema aqui. E aqui tinha também foi o local da primeira rádio de Osasco, a rádio Som de Cristal, também conhecida à época como Rádio Cebola. Por que tinha esse apelido eu não sei, mas era uma rádio que tinha uma corneta do lado de fora, aqui um alto-falante corneta do lado de fora, e o pessoal ouvia num raio de 150 metros aqui, o pessoal ouvia a rádio todos os dias. E crianças vinham, se apresentavam, tinha o Clube da Criança, havia apresentações de calouros. Foi uma rádio durante muitos anos que fez bastante sucesso aqui na região. A gente só tem a exata noção do tamanho de Osasco quando a gente passa pela Castelo Branco, que divide a nossa cidade em 2 lados, olha para os 2 lados e vê até onde ela se projeta. Toda vez que eu passo por lá, eu faço algumas reflexões. A primeira delas, com relação à honra que eu tive de ter sido vereador nessa cidade durante 20 anos, de ter sido presidente da Câmara Municipal, de ter sido líder de governo, enfim, de ter tido a oportunidade de desenvolver a minha experiência política dentro da nossa cidade. A segunda, as lembranças, desde criança, porque eu aqui cresci juntamente com a minha família, eu aqui continuo morando, eu continuo aqui com as minhas atividades pessoais e profissionais. Hoje eu tenho a oportunidade de ser professor universitário numa faculdade aqui da nossa cidade, numa universidade da nossa cidade. Então eu faço este paralelo. No tempo em que a gente transita pela Castelo Branco e olha para a cidade, eu faço esta
este exercício de lembrar como era a cidade, de lembrar do meu pai, prefeito, lá nos anos 60, das grandes disputas políticas que houveram, do que Osasco significou para a busca pela democracia, para o restauro da democracia no nosso país, das posições que foram defendidas e que saíram aqui da cidade de Osasco, das discussões, tantas discussões que nós presenciamos e participamos lá na Câmara Municipal, e de tudo aquilo que a gente viu acontecer. Nos 20 anos que eu tive a oportunidade de ser vereador, eu tive a oportunidade de ver acontecer coisas muito importantes. Grandes projetos, grandes discussões, grandes obras, grandes investimentos, grandes benefícios. Osasco, apesar das dificuldades, é uma cidade que não se entregou. Nós tínhamos um perfil industrial, perdemos as nossas indústrias, avançamos para um atendimento no serviço terciário, no comércio, avançamos muito, conquistamos muito e temos hoje uma cidade que nos orgulha. Esta oportunidade, para mim, é muito importante. Eu estou afastado da Câmara há algum tempo, afastado da cidade com as minhas funções profissionais, mas não perco esse vínculo, jamais. Em todos os lugares que eu vou, com muito orgulho eu digo, eu sou de Osasco, eu cresci em Osasco, a minha família vive em Osasco e nós acreditamos na cidade de Osasco. Somos, portanto, esta grande cidade, essa cidade que nos orgulha, apesar das nossas dificuldades e apesar dos nossos problemas, pela força e pela união de cada um de nós, de cada um dos osasquenses. Parabéns e felicidades a todos. Bom, Osasco é história. Nós estamos num dos prédios mais antigos, se não o mais antigo de Osasco, aqui na Rua João Batista, de frente com o Cine Glamour. Agora, que prédio é esse que a gente está observando agora? Inclusive está marcado ali 1920. Conta os detalhes. Eu acho que depois do Chalé Brícola, que é o mais antigo, digamos assim, esse talvez seja o mais antigo depois do Chalé Brícola. Esse prédio, eu descobri ele sem querer aqui, eu estava fazendo uma reportagem aqui no Cine Glamour, fotografei esse prédio e fui descobrir esse detalhe da arquitetura dele quando eu ampliei a foto e vi lá 1920. Então, trata-se de um prédio de 1920, esse prédio pertenceu ao Coronel Delfino Cerqueira. O Coronel Delfino Cerqueira foi um homem importante aqui em Osasco, detentor de muitas terras, muitos sítios. Essa área aí do quilômetro 18, Quitaúna, toda aquela região era pertencente a ele. E inclusive eu tenho documento de compra e venda dessa área do Quitaúna, que depois a gente vai mostrar aí também. E é isso aí, um dos prédios, realmente uma das relíquias que ainda está em pé aqui em Osasco. Quero ter o prazer imenso de falar um pouquinho na minha cidade. Eu sou osasquense, sou do quilômetro 18. Fui criado na Vila Isabel, iniciamos a carreira política da família na Vila Isabel. Meu pai foi vereador por 4 legislaturas. Eu tive o prazer de ser vereador e ser indicado por ele na 5ª legislatura. Então, para que o povo de Osasco tenha uma noção, eu tive o prazer de ser osasquense antes da emancipação e depois da emancipação. Foi que nós conseguimos autonomia. Então, para mim, que vivi muito tempo antes da autonomia e depois da autonomia, eu tive prazer imenso de participar do poder público. Indicado pelo meu pai, eu fui ser vice-prefeito da cidade, vereador por 6 mandatos, secretário de habitação, encontrei mais de 100 mil famílias morando em barracos. Tive o prazer enorme de trabalhar na melhoria da qualidade de vida dessas famílias. Urbanizamos cerca de 52 áreas livres, dando dignidade de moradia. O cidadão, ele recebe o seu lote, ele constrói a sua moradia e passa a ter o asfalto, passou a ter iluminação, passou a ter sua água encanada. Então, isso, pessoalmente, para mim, que sou osasquense, foi um orgulho, foi uma satisfação de ter contribuído na área da habitação em Osasco. E na Câmara, estou aqui já há 26 anos, tenho imenso prazer de dizer que eu participei da vida, do desenvolvimento, do crescimento da nossa cidade. A cidade não é
hoje por acaso. Ela não cresceu por acaso. Ela cresceu, primeiro, para aqueles que acreditaram na autonomia e, segundo, pelo desempenho também da Câmara Municipal, que durante esses longos tempos não faltaram com o povo aprovando, discutindo, encaminhando os projetos que deram a real situação em que a nossa cidade vive hoje, de crescimento, desenvolvimento e de progresso. Portanto, quero dizer que na presidência da Câmara, nós vamos continuar com esse trabalho. Na presidência da Câmara, nós vamos dar ao cidadão que aqui chega o direito de discutir, de apresentar suas propostas e de conviver com a democracia no Legislativo. É isso que é a minha luta. Abrir as portas para que o vereador receba o cidadão e que ele possa discutir as matérias para prosseguir, para dar vida à nossa cidade e para que ela se torne cada vez mais a grande cidade que nós tivemos no passado e que hoje nós estamos aprontando a cidade do futuro. Eu amo minha cidade. Eu adoro minha cidade. Eu quero viver na minha cidade e para isso nós conclamamos a nossa sociedade para continuar o trabalho em favor do crescimento e do desenvolvimento da nossa cidade. Muito obrigado. Eu sou Antônio Pereira Lapas, com 80 anos de idade, desde aos 15 anos de idade em Osasco. Hoje sou cidadão osasquense porque não nasci aqui. Amo essa cidade como fosse a cidade que eu nasci. Faço tudo pela cidade. Venho participando desde 1950 com alguns amigos da época que pensavam na emancipação já de Osasco, na rua Narciso Turini hoje, que é a antiga Rua da Carteira. Já comecei a participar naquela época já da emancipação. Porque via falar que Osasco tinha muita receita, muita renda e nada se fazia para Osasco. Não existia uma rua asfaltada, não existia iluminação pública, não existia água, principalmente a água que era horrível, a gente precisava cavar poço porque não tinha água. Era uma cidade abandonada. Ônibus, condição para São Paulo era difícil, porque era 1h30, 2 horas para ir daqui a São Paulo. Então eu achei que aqueles que estavam interessados na emancipação da cidade estavam certos. Então eu, ainda como garoto, já achei que vamos nesse sentido aí, vamos ajudar a cidade. Vamos mudar isso aqui. Vamos ser município para que tudo que se arrecada aqui fique. Então eu comecei a participar nessa época já. Trabalhei nessa época de 1950 a 54 no frigorífico Wilson do Brasil. E lá se falava muito também sobre a emancipação. Em 1955 a 59 eu fui trabalhar no Moinho Anaconda no Jaguaré, que estava no contador, eu fui trabalhar lá também. Lá, mesmo lá que era São Paulo, queria separar Osasco. Em 1961 tive o privilégio de meu filho, nasceu aqui, atualmente é o prefeito de Osasco, Jorge Lapas. E então eu continuei com o depósito de material de construção e sempre voltado ao que é melhoramento para a cidade. Desse bairro eu levei bastante asfalto, levei luz, levei tudo que pude para aquele. Então eu estou aqui disposto até o último dia da minha vida a dar tudo pela entidade da Ordem dos Emancipadores de Osasco. Em 1895 surge uma estação que até então não tinha nome, dessa que sem dúvida nenhuma é uma estação histórica aqui dessa grande metrópole hoje chamada Osasco. Aqui nesse local, na verdade, já havia um pórtico. Era um tablado, era uma parada de trem, mas não havia uma estação. Antônio Agu vislumbrou a possibilidade de construir uma estação que para ele era muito importante, porque ele, como produtor de tijolos, com a olaria que ele possuía, ele precisava de um local para escoar a produção dele. Então ele fez essa estação, em 1895 foi inaugurada, queriam colocar o nome dele para homenageá-lo, ele achou melhor, em vez de colocar o nome dele, colocar o nome da cidade natal dele na Itália, que chamava-se Osasco. Então foi batizada como Estação Osasco. E essa Estação Osasco foi um motivo muito importante para Osasco se desenvolver da forma que se desenvolveu. Essa foto é o seguinte, Roberto.
quando da inauguração da Biblioteca Monteiro Lobato. Miranda Sanazar, prefeito na época, já pensando na juventude e achando que a educação e a cultura ainda é a mola mestra do desenvolvimento do país, ele instituiu, fundou a Biblioteca Monteiro Lobato, que é a primeira biblioteca de Osasco. No tocante à educação, você me pergunta sobre a escola do Senai. É uma historinha para ser contada e também para ficar nos anais da história. O presidente da Fiesp, na época, a Federação das Indústrias do Estado de São Paulo, esteve no gabinete do primeiro prefeito Miranda Sanazar e disse o seguinte: olha, tem uma verba para construir uma escola do Senai em Rio Claro. O Luiz Eulálio Bueno Vidigal Filho, ex-presidente da Fiesp e dono da Cobrasma, me pediu que eu transferisse essa verba para Osasco, porque como dono da Cobrasma, ele tinha interesse no aperfeiçoamento da mão de obra dos seus futuros funcionários. Então a juventude ávida por saber precisava estudar metalurgia, mecanografia e assim por diante. De dias ele foi, o prefeito foi até Amador Aguiar, presidente na época do Banco Brasileiro de Descontos, na cidade de Deus, hoje Bradesco, e disse: senhor Amador Aguiar, o senhor é benemérito de Osasco, o senhor já me doou os móveis e máquinas de escrever, máquinas de somar, do Bradesco para a prefeitura, juntou-se um tanto, doou-se esse terreno para o Fiesp e um ano e pouco depois a escola do Senai, que é o orgulho da cidade, instalou a sua escola de metalurgia, hoje, repito, sendo um orgulho para a cidade de Osasco e um bem para a juventude. O Calçadão Antônio Agu é, sem dúvida nenhuma, um centro histórico, popular, conhecido no Brasil inteiro. Não podemos deixar de registrar essa loja que está aqui, que está no mesmo local há mais de 60 anos. As lojas pernambucanas. Agora, fala um pouquinho dessa loja tradicional aqui do Calçadão da Antônio Agu. Essa hoje é o comércio mais antigo de Osasco, comércio mais antigo da Antônio Agu e de Osasco, a Casas Pernambucana. Está no mesmo local original, foi aqui que ela inaugurou. Essa propriedade anteriormente foi do Giovanni Brícola, o mesmo proprietário do Chalé Brícola. E aqui também se instalou uma das primeiras escolas de Osasco. E hoje, há mais de 60 anos, a Casas Pernambucana, que atualmente é o comércio mais antigo da cidade. Essa é a segunda loja mais antiga aqui de Osasco, popular, Loja Ângela. Agolpe, a gente sabe que o comércio em Osasco ele é muito forte. Aliás, nós somos o maior centro comercial varejista do Brasil. E tudo começou com essa loja aqui. Também uma delas. A Casa Ângela, ela iniciou na rua João Batista, fundada pelos irmãos Nishan e João Nerguisian. E depois da João Batista, eles vieram aqui para a rua Antônio Agu, né? E aí partiram para... A loja é de 1954, a inauguração dela foi em 1954. Então, hoje a segunda mais antiga loja em atividade contínua em Osasco é a Casa Ângela. Sim, em 2014, ano passado, completou 60 anos de atividade ininterrupta e continua firme e forte aí até agora, né? Há 9 anos atrás, foi aprovado um projeto de denominação na Câmara Municipal de São Paulo da Ponte Jaguaré para Ponte Jaguaré Miranda Sanazar, em homenagem ao primeiro prefeito e ex-vereador de São Paulo, Miranda Sanazar. Além dessa homenagem, nós temos também a FATEC de Osasco, que leva o nome de prefeito Miranda Sanazar. Nós temos a Avenida Prefeito Miranda Sanazar em Osasco, quase 3 quilômetros de extensão. Nós temos uma rua, uma travessa chamada Miranda Sanazar em Araçariguama. Nós temos também o trevo Jandira Itapevi, Castelo Branco, no quilômetro 32, que leva o nome de Miranda Sanazar. Tudo isso em homenagem ao primeiro prefeito. E mais ainda, um busto em frente à Prefeitura de Osasco, na Avenida Buçucaba, como também um busto dentro das dependências da JUCO, da Guarda Mirim de Osasco, que é o orgulho da cidade. É a menina dos olhos da cidade, é a Guarda Mirim JUCO, fundada pelo Miranda Sanazar em 1962,
2 meses depois que tomou posse como primeiro prefeito, ou seja, no dia 26 de abril de 1962 foi fundada a JUCO. Sou Luiz Tamborilando, agente cultural na cidade de Osasco, membro da Ordem dos Emancipadores de Osasco e autor do hino da Ordem. Então, vou cantar. Muito obrigado aí, RCTV, vamos lá. Olha a vida como passa, parece fumaça, vai se desmanchar. Meu relógio diz agora é hora, carece de modificar. Minha cidade guerreira carrega a bandeira de se libertar. Sei dizer o que mais quero, não é lero-lero que vai me levar. Passamos o tempo inteiro dando a teta pra mamar. Acho que chegou a hora, minha gente, o que há? Sou de Osasco, tá na vista, sou autonomista, tenho que brigar. Sou de Osasco, tá na vista, sou autonomista, tenho que brigar. Salve o emancipador, sempre atento à direção. Parabéns pela coragem, pela determinação. Salve o emancipador, sempre atento à direção. Parabéns pela coragem, pela determinação. Olha a vida como passa, parece fumaça, vai se desmanchar. Meu relógio diz agora é hora, carece de modificar. Minha cidade guerreira carrega a bandeira de se libertar. Sei dizer o que mais quero, não é lero-lero que vai me levar. Passamos o tempo inteiro dando a teta pra mamar. Digo que chegou a hora, minha gente, o que há? Sou de Osasco, tá na vista, sou autonomista, tenho que brigar. Sou de Osasco, tá na vista, sou autonomista, tenho que brigar. Salve o emancipador, sempre atento à direção. Parabéns pela coragem, pela determinação. Salve o emancipador, sempre atento à direção. Parabéns pela coragem, pela determinação. Legal. Muito obrigado. Só na sequência, então. Olá, amigos. Um prazer muito grande poder falar com vocês. Eu quero aqui, em primeiro lugar, parabenizar Osasco pelos 53 anos e dizer que eu tenho muito orgulho e muito carinho pela cidade de Osasco. Eu nasci aqui na cidade de Osasco, sou filho dessa cidade, minha família é aqui de Osasco. Meu pai chegou aqui em 1950, montou o seu comércio, foi morar lá no 18, depois transferiu-se para Vila Holanda. Eu nasci praticamente no mesmo quarteirão que vivo e moro até hoje. Então a gente tem um carinho, um respeito, um amor por essa cidade muito grande. Às vezes a gente sai de Osasco, vai para outros lugares, vai viajar ou vai em algum lugar, mas você tem sempre aquela referência que é a cidade de Osasco. Então eu quero dizer para essa cidade que a gente está aqui, que a gente convive. Eu que nasci, como já disse, trabalho aqui, tenho comércio, fui vereador nessa cidade, fui presidente da Câmara, tive a oportunidade de ser candidato a prefeito aqui pela cidade de Osasco. Então é uma satisfação muito grande. Fui presidente da Câmara no ano de 2001, 2002, fizemos lá uma reforma administrativa muito grande, fizemos uma grande economia para a cidade de Osasco. Eu acho que é assim que a cidade tem que funcionar. Então, eu entendo que quem quer o melhor para Osasco tem que respeitar a cidade de Osasco, tem que fazer a cidade de Osasco evoluir, a cidade crescer. Não vir aqui com gente de fora, com pessoas que não gostam e não têm nenhuma preocupação e nenhum sentimento pela cidade de Osasco. Nós temos aqui muita gente boa, muita gente séria, gente que ama essa cidade, porque essa cidade merece carinho. Essa cidade merece o nosso respeito. É uma das maiores cidades do estado, uma das maiores cidades do país, um PIB enorme, uma arrecadação muito grande e nós temos que ter orgulho da nossa cidade. Então, eu quero um abraço, dizer para Osasco que nós estamos aqui comemorando esses 53 anos e com certeza torcer para que os próximos 50 anos sejam de muito progresso, muita evolução e muito sucesso para a cidade de Osasco. Meados dos anos 60, surgiu o primeiro shopping de Osasco. O shopping que você está vendo aqui ao fundo, que é o famoso Shopping Galeria. E tem uma história muito interessante que o Golpe vai contar para nós agora. Na verdade, aqui era a Galeria Fuada Auada, que hoje é o Shopping Galeria. Nesse local, antes de ser Galeria Fuada Auada aqui, ser propriedade dele, isso aqui era propriedade do Barão Evariste Sensu de Lavud,
que nesse local construiu uma vila, Vila Sacha, conforme vocês verão na foto aí. Essa Vila Sacha pertencia também à indústria, à olaria do Sensu de Lavode, nesse local. A vila ia até o meio do shopping aqui, galeria atual, até o meio. O outro lado já era uma outra propriedade. Aqui, como presidente da Câmara, de 84 a 1986, nós fizemos um trabalho super interessante aqui, que traduz que foi a época da Constituinte no Brasil. Havia eleição para eleger deputados constituintes, inclusive eu fui deputado constituinte por São Paulo, no estado de São Paulo, e nós criamos aqui na Câmara, eu criei, como presidente da Câmara, eu criei um projeto que chamava-se Constituinte nos Bairros. Eu levava a Câmara a todos os bairros de Osasco. Em geral, funcionava numa escola e nós discutíamos com o povo que participava disso o que era constituinte, quais eram as suas propostas, as suas ideias, para formatar um Brasil novo. Porque a Constituinte nada mais é do que isso, você formatar as novas leis, os novos fundamentos da construção da nação. Então, assim, eu tenho muita satisfação, muito orgulho de pertencer também como migrante aqui dentro dessa cidade, mas eu posso dizer que é uma cidade do meu coração, a cidade em que eu vivo, que nasceram meus filhos e tudo mais. Eu só tenho a agradecer a essa cidade nesse dia do seu aniversário e também, de certa forma, ter a gratidão de poder ter a oportunidade de poder ajudar a colocar um tijolinho na formação dessa cidade, que foi ser presidente da Câmara e vereador aqui nessa cidade e deputado. Então são as minhas palavras para esse aniversário de 19 de fevereiro. Bom, quero aqui dizer que eu tenho orgulho de fazer parte da história da cidade de Osasco. Como todos sabem, eu vim para a cidade de Osasco em 77, onde trabalhei aí no comércio. Depois acabei entrando na política, cheguei a vereador, presidente da Câmara por 2 vezes, onde pude aí ajudar o crescimento da cidade de Osasco. E eu fico muito feliz de saber que Osasco iniciou aí numa época ruim, uma época que houve um embate muito grande para o sim contra o não, e acabamos aí ganhando e emancipando a cidade de Osasco. Então, por isso, hoje, eu quero aqui cumprimentar todos aqueles que acreditaram na cidade de Osasco, que hoje ainda moram na cidade de Osasco, porque a cidade de Osasco hoje, por ser a 4ª maior cidade do estado de São Paulo, eu tenho certeza que cada dia que passa vai crescer mais ainda. Para nós é um orgulho muito grande de saber que Osasco hoje é o 2º maior polo comercial do estado de São Paulo. Parabéns, Osasco, pelos seus 53 anos. Pô, estamos num ponto histórico, talvez um dos mais importantes aqui da cidade de Osasco. Por que o mais importante? Porque aqui surgiu a primeira indústria da cidade. Que o que sobrou desta indústria é o que vocês estão vendo aí. Então, uma imagem que contrasta como que era e o que restou hoje, exatamente esse terreno, que provavelmente vai ser aqui a Prefeitura e a nova Câmara de Vereadores. Exatamente. É claro que é o progresso, né? Porém, no período em que se fez as tratativas para a demolição e os projetos para o local da nova Câmara Municipal e da nova Prefeitura, se levantou também a possibilidade de se resguardar aqui nessa área um pedaço desse patrimônio histórico que foi demolido, mas a gente tinha aqui um prédio da Ervi, que remanescente. Esse prédio era da década do final dos anos 50, começo dos anos 60, porém a gente tinha no fundo desse terreno uma torre que era remanescente do conjunto arquitetônico inicial da cerâmica. E nós batalhamos muito na época para se manter essa torre e se fazer aí no local dessa torre um memorial do
dos primórdios da industrialização da nossa cidade. Osasco foi, num passado recente, uma cidade basicamente industrial. Hoje ela voltou à sua característica para serviço, mas ela foi, no seu início, uma cidade basicamente industrial. E seria um belo memorial, onde a gente poderia contar um pouco da história da industrialização da cidade e da própria cidade. A administração de José Liberato pode ser destacada pela urbanização de Osasco. Ele foi o responsável pelo desenvolvimento do primeiro plano diretor da cidade, que teve a contribuição do urbanista José William. O remodelamento da cidade teve início pelo centro, com a abertura de avenidas que tinham a finalidade de fazer a integração dos bairros periféricos com o Largo de Osasco. Foi na sua gestão a construção da ponte que liga o centro a Presidente Altino, seguida da abertura da Avenida Maria Campos. A urbanização alcançava até a ponte do Rochidale e o trecho que liga a Marginal do Tietê. É bom ressaltar que nesta época ainda não existia a rodovia Castelo Branco. Foi na gestão de Liberade que se desenvolveu o projeto de passagem do elevado ao Jardim das Flores. Nessa época foram abertas as principais avenidas que interligam a cidade com as avenidas dos Remédios, João Ventura, Getúlio Vargas, Integração Zona Norte da região Oeste. O prefeito José Liberade também foi responsável pela instalação do primeiro quartel do Corpo de Bombeiros na cidade. No biênio de 99 e 2000, tive a oportunidade de ser presidente da Câmara, o que me honrou muito na época. Meu pai ainda era vivo, né? E isso traduziu para mim um sonho, né, de ser presidente de um legislativo do tamanho de uma cidade como a de Osasco. Tive a oportunidade, daquela época, para que se entenda bem, de viver a transição das leis que iriam mudar conceitualmente paradigmas que no país existiam, que era a Lei de Responsabilidade Fiscal, que é uma lei, na verdade, de maio de 2000, né? E, na verdade, a lei chamada Emenda AMIN, que na verdade era uma emenda constitucional que mudava a nossa Constituição, mudava a forma de pagar os vereadores e mudava o orçamento das câmaras. Então, a presidência da Câmara que eu exerci, ela foi um divisor de águas, né? Porque, na verdade, nós passamos então a fazer o ajuste fiscal necessário para que o próximo presidente, que seria o Belo Teruel, pudesse então fazer a sua presidência. O amor por Osasco é um amor muito grande, já que exerci muitos cargos aqui na cidade, né? Por exemplo, como a presidência da Associação Paulista de Medicina, a direção do INAMPES, a direção do Escritório Regional de Saúde do Estado, né? A presidência do Conselho Técnico Administrativo do Hospital Regional de Osasco, e aqui eu me fiz. Sou um médico já formado há 36 anos e que tenho realmente uma disposição muito grande ainda pelo trabalho. E Osasco está dentro de mim, não é? Foi aqui que eu criei meus filhos, que criei minha família, que a minha mãe vive, né? E que eu tenho uma necessidade de dar um retorno para essa cidade. Hoje, como secretário da Saúde, vivo um momento especial, um momento onde eu posso, através dos planos, que na verdade todos nós temos para a saúde, aqueles que são médicos e são gestores, é que a gente possa então fazer da nossa saúde uma saúde que realmente contemple os princípios do Sistema Único de Saúde. Quero aqui, já finalizando, cumprimentar a todos os munícipes de Osasco e dizer que eu que cheguei aqui em 1962, me sinto honrado de estar participando desses 53 anos de Osasco. Osasco, avança dentro da democracia para ser uma cidade mais importante ainda do que você é. Obrigado. Porque eu saí de uma cidadezinha pequena, mas uma cidade bem organizada, bonitinha, bem limpinha. Aí cheguei no Largo de Osasco e vocês lembram como é que era o Largo de Osasco nos anos 60, né? Era um trilho, passava por baixo, eu vim morar em Presidente Altino, passava por baixo de um túnel, horrível, medroso, né? Amedrontava aquela passagem, cheio d'água. Mas aí a gente veio, eu vim participando, trabalhei em várias indústrias de Osasco, a gente veio trabalhando para a cidade, sempre defendendo esse... Porque quem mora numa cidade pequena sabe o amor que as pessoas têm pela cidade. Assim o Lapas também, que veio do interior, o Tonato, que veio do interior, sabe disso, né? O pessoal, embora seja uma cidade pequena, mas gosta muito da cidade. E aqui em Osasco a gente encontrava isso, e nós estamos lutando por isso.
E eu sempre falo também que todo mundo, todo jovem deve conhecer a história de Osasco. A história de Osasco é muito bonita. A história de Osasco, ela já atinge 400 anos, mas o que o Tonaldo já contou aqui, que começou com o Raposo Tavares. O Raposo Tavares, o pai dele era capitão-mor na capitania de São Vicente. Com a morte do pai, ele veio para o Planalto Piratininga e se instalou aqui em Quitaúna, e daí todo mundo conhece, hoje é o quartel, e ele fez as maiores expedições. Que Osasco não é responsável pelo descobrimento do Brasil, mas é responsável pelo tamanho do Brasil. E foi o Raposo Tavares que empurrou, né, falando a palavra popular, empurrou o Tratado de Tordesilhas até onde é os limites do Brasil. Se não fosse o Raposo Tavares, nós teríamos aquele Brasil cortado no meio. Praticamente nós não teríamos Mato Grosso, Acre, os dois, e boa parte do Amazonas não seria Brasil. E graças a esse morador de Osasco, ele era português, um morador de Osasco, conseguiu levar o Brasil ao tamanho que tem hoje. Pessoal, então, por favor, estude a cidade de Osasco. A história de Osasco é muito bonita, vale a pena. Saneamento básico foi uma das principais preocupações do primeiro mandato do prefeito Francisco Rossi. Sua administração foi responsável pela instalação do sistema de água na cidade. Só na área central foram feitas 11 mil ligações, além dos bairros da periferia. Por essa razão, a sua gestão foi responsável pela criação da CAEMO, órgão responsável pela distribuição. Nessa época, houve explosão de escolas, pois a prefeitura instalou uma escola em cada bairro. Rossi criou um órgão responsável pelas obras, asfaltamento do município, a Prozasco, e também um órgão para administrar todos os assuntos da área da saúde, a Fusan. A partir de então, Osasco deixou de ter características de bairro para ganhar perfil de cidade. Em sua segunda gestão, foram construídas 10 creches em parceria com o Bradesco, a um custo de $500 mil cada uma. Foi criada a Escola Especial para Deficientes Físicos, que virou referência para o Brasil. Rossi desenvolveu um plano habitacional com recursos dos cofres públicos e construiu os prédios do Jardim Munhoz, além de urbanizar o Jardim Canaã. Também foi o responsável pela criação da Defesa Civil, além de municipalizar o serviço funerário. Na área de urbanização, foi o responsável pela construção do terminal de ônibus Viriara. Fez a ligação entre as avenidas Maria Campos e Buçocaba, criando uma rotatória na época conhecida por Cebolão. Também marcou sua administração com a construção do viaduto Reinaldo de Oliveira, mais conhecido como viaduto metálico. É dizer, né, do carinho, do amor que eu tenho pela cidade de Osasco, que afinal, tudo que eu consegui na minha vida, eu devo a esta cidade e ao seu povo. E nessa oportunidade, quando nós comemoramos mais um aniversário de Osasco, 53 anos de emancipação político-administrativa, eu não poderia deixar de agradecer em primeiro lugar a Deus e agradecendo a minha cidade, a cidade de Osasco, que está aqui, plantada no meu coração, esse povo maravilhoso que sempre me deu um voto de crédito muito grande. Eu fui prefeito 2 vezes de Osasco, primeira vez eleito em 1972, faz muito tempo, né? Depois, em 1988, logo após a Constituinte, eu tive essa honra de ter sido constituinte. Governei a cidade por 8 anos e hoje estou aí torcendo, né, pela cidade, pelas suas autoridades. Afinal, Osasco foi construída graças ao esforço de cada prefeito que por aqui passou. Cada um deu a sua contribuição e a emancipação ela está mais do que justificada. Portanto, também a minha homenagem aos emancipadores que batalharam para que a emancipação político-administrativa acontecesse, a independência de São Paulo, que só tirava e devolvia muito pouca coisa. Então, hoje Osasco é um dos principais PIBs do Brasil, creio que o 12º, 13º PIB, né? É uma cidade pujante, uma cidade rica, e o povo é a sua maior riqueza, né? Povo bom, povo trabalhador. Nunca nos esqueçamos que Osasco é chamada cidade de trabalho, e com o trabalho de Osasco,
Osasco deu essa contribuição para construir esse país que aí está, que vai mal das pernas, mas se Deus quiser, Osasco, São Paulo, Brasil e Osasco, né, são maiores, né, do que os políticos, seja ele desse ou daquele partido. O Brasil caminha sozinho, né? E boa sorte a todos que estão nos assistindo e, mais uma vez, parabéns a vocês, Roberto Carlos, o Sandro, que estão produzindo esse documentário. Então, na prefeitura, nas escolas, nós entramos em contato com os emancipadores. Desse lado, aqui estão muitos deles que eu conheci pessoalmente, do outro lado também, e sempre apreciei o trabalho que eles fizeram construindo esta grande cidade. Eles são os responsáveis pela existência da cidade de Osasco, uma grande cidade, uma das maiores do Brasil hoje. Então, aí o presidente José Geraldo Setter me convidou várias vezes, né, vai lá, vai participar da ordem. Mas como eu não sou emancipador? Não, mas nós estamos procurando os filhos dos emancipadores e outras pessoas que moram aqui em Osasco, que gostam dessa cidade, que conheceram o trabalho dos emancipadores, para ajudar para que a gente possa montar cada vez mais essa equipe da ordem dos emancipadores. E eu vim. Então, me coube uma tarefa muito agradável e essas pessoas que aqui estão, todas elas passaram nas minhas mãos, com alguns amigos nossos aqui também que ajudaram, e nós reconstituímos este local dos emancipadores. Trocamos as molduras de madeira para acrílico, e então isto aqui me fez ter a impressão, porque pegamos cada uma das fotos, tenho a impressão de que estávamos vivendo com eles e recordando o trabalho que eles fizeram. Então, aqui na Ordem, a gente tem muita coisa que pode ajudar e eu espero ser útil. Obrigado. Bom, a primeira prefeitura, a primeira sede da prefeitura aqui no município de Osasco, você deve estar se imaginando, onde será que foi essa prefeitura, né, Golpe? Nós vamos mostrar para vocês agora e o Golpe vai contar uma pequena história aqui, resumida, para que você entenda um pouquinho mais sobre essa história, sobre esse documentário, que vai ficar registrado nas mentes de todos os osasquenses e, evidentemente, daqueles que têm simpatia pela cidade, né, Golpe? Exato. A primeira sede, provisoriamente, foi instalada justamente aqui, nesse imóvel, que hoje está aqui embaixo desse edifício Marrei Júnior. O senhor Marrei era proprietário dos sítios aqui do Rochidale. Ele, vendo a dificuldade do primeiro prefeito, Mirante Sanazar, vendo a dificuldade, porque o prefeito foi eleito e no dia seguinte ele não tinha para onde ir, não existia uma sede, não existia secretariado, não existia absolutamente equipamento nenhum de prefeitura. E o Marrei cedeu uma casa que ele tinha nesse terreno. Aqui era um terreno vazio, enorme, com uma casinha. E essa casa estava bem caindo aos pedaços, mas o que tinha para se oferecer foi oferecido e o Mirante aceitou. Aí era todo de chão batido, com mato dentro. O Mirante pegou enxada para carpir com alguns vereadores amigos, carpiu, e foi montada aqui a primeira sede da Prefeitura de Osasco, como vocês vão ver aí nas fotos aí, mostrando como é hoje o local e como era na época. Só para vocês terem noção da importância que tem esse registro, estou aqui com o senhor Francisco de Assis, vou fazer uma pergunta para ele. O senhor sabe onde foi a primeira sede da Prefeitura de Osasco? Não, não sei. A primeira sede não, eu sei essa outra agora, a próxima agora. A primeira sede eu não sei. Nós estamos muito próximo dela, aliás, estamos na frente dessa prefeitura. Você tem mais ou menos ideia de onde que é, onde ela está localizada? Não, não. A antiga sede? A primeira sede, não sei. Então vamos lá. A primeira sede da prefeitura, Salão de Cabeleireiro Real, do lado tem uma portinha ali. Ali foi a primeira sede da prefeitura de Osasco. Está surpreso? Surpreso, estou surpreso porque... Era uma casa aqui, né? Antes era um terreno vazio, uma casa, isso em 1962. Caramba!
Faz tempo pra caramba. Aí faz tempo. Eu tô surpreso, porque eu conheci na época aqui, só na época esse prédio aqui que já existia, né, na época, mas eu não tô surpreso, porque eu conheci a prefeitura essa agora, né? Tô com 28 anos, mas também não sou um filho de Osasco, né? Aquela pessoa que já... um cidadão. Mas eu já adoro Osasco, gosto de Osasco, né? E a gente tá surpreso saber uma dessa daí, a gente fica até meio receoso a não saber uma dessa daí. Eu não sei nem quantos anos, 60 que você está falando, 1962 foi a emancipação, né? O primeiro prefeito de Osasco assumiu em 1962. Sim. 62. Caramba, né? Interessante, né? Interessante, é muito interessante, porque a gente... Esse tempo que eu estou todo em Osasco, a gente saber isso aí já é para a gente uma novidade, porque eu vejo as fotos de Osasco, como é que era aqui Antônio Agu, na época antiga. Eu adoro essas fotos, né? Gosto de olhar, gosto de ver, né? Porque como era a primitiva antes ali, né? A autonomista antes, eu via lá, caramba, né? Pois não. Você sabe de quem é esse acervo todo de fotos que o senhor vê na internet? Tem ideia de quem são essas fotos? Não sei. Tá do lado dele. Caramba, uma vez estava até na estação aqui também, essas fotos, né? Lembro bem. Eu gosto de cruzamento da Antônio Agu com o autonomista, né? Isso. Eu digo, caramba, um caminhão, aquela caçambinha velha, aqueles cavalos passando, eu digo, caramba, né? Osasco era assim, aí de repente, né? Legal mesmo. A Cope de Jean Garage, filho desta terra, historiador aqui de Osasco. Obrigado pela sua participação. Eu só conheci o Arante aqui, foi o único prefeito que eu conheci, foi o Arante, né? O Irante, o finado, né? Mas foi um ótimo prefeito também. Para mim foi Tá bom? Obrigado. Tá aí o registro. Cruzamento também importante aqui de Osasco. Nós temos aqui a Primitiva Bianco. Nós temos aqui também o Extra, que já foi Pão de Açúcar, que já foi vários mercados, né? Supermercados. E nós temos também aqui um clube que eu tenho certeza absoluta que muitas pessoas aqui de Osasco e fora de Osasco já frequentaram, que é o Clube Floresta. O Clube Floresta tem algumas histórias. O Golpe vai contar resumidamente aqui uma dessas histórias. Afinal de contas, é um clube importante ainda da cidade. Tem história, né, Golpe? Tem história. O Floresta tem bastante história. Floresta é um clube, foi o segundo clube, né, de Osasco. Teve o Clube Atlético, se não me engano, em 1914. Em seguida, a fundação de Floresta. E o Floresta, além de um clube, ele era praticamente o reduto da comunidade italiana de Osasco, que se reunia aqui no Clube Floresta. Acredito até que a comunidade italiana não esteja tão forte hoje na cidade. Hoje nós temos a colônia japonesa, que eu classifico como a mais bem organizada, né? Em sua infraestrutura. Em segundo, eu diria que é a colônia armênia, em termos de estrutura. E sendo que a colônia italiana deveria ser a maior colônia em termos de organização, eu acho que o Floresta teve esse fator que dispersou um pouco, porque ele era um clube aberto a todos, não só a colônia italiana, mas como a toda a população de Osasco. Mas fatos importantíssimos ocorreram dentro do Clube Floresta, frequentado pela sociedade ilustre de Osasco, né? Tanto dos emancipadores, as reuniões em prol da emancipação de Osasco aconteciam aí na sede do Floresta, e reuniões importantes ocorreram aí dentro. E é um clube realmente que é a cara da cidade de Osasco. A minha história da cidade de Osasco se confunde muito com a questão da emancipação política administrativa da nossa cidade. Cheguei aqui em 1962, vindo lá da cidade de Parapuã. Estudei no Colégio Duque de Caxias, morava ali no Novo Osasco, onde resido até hoje, né? E a gente viu várias fases da cidade. Eu vi muito o crescimento da cidade, o Largo de Osasco, aquele largo que já naquela época, em 67, tinha seus problemas, né? Havia suas enchentes, e a gente viu todo esse crescimento, toda essa mudança acontecer aqui na nossa cidade. Hoje é uma cidade pujante, né? E eu tive o privilégio, já de 1992, ser escolhido como vereador, representar a nossa cidade. E
e hoje, no 6º mandato como vereador, fui presidente da Câmara Municipal de Osasco. Então, de lá, de 62 até aqui, eu vi toda essa mudança, todas essas fases que Osasco passou, né? E houve um crescimento. Hoje é uma cidade pujante, uma cidade que tem um perfil diferenciado, né? Com todo o trabalho, com todas suas faculdades, né? Com essa cidade, com esse crescimento tão grande. Então, eu fico muito feliz de hoje ter adotado Osasco como uma cidade que não é de nascença, mas é uma cidade que eu tenho no meu coração. Adotei essa cidade, amo essa cidade, vivo nessa cidade e trabalho por ela. Vocês observam aqui nas imagens, nós temos várias pessoas que contribuíram e que ainda contribuem para o desenvolvimento, para o crescimento dessa cidade pujante chamada Osasco. Dona Neide, são muitas fotos, são muitas pessoas que lutaram por essa emancipação, não é verdade? Então, Roberto, aqui, como eu falei para você, nós temos a sala das fotos, aqui é tudo de importante que nós temos essa sala. Aqui temos a foto dos que estão atuando e lá os que já partiram, que foram para outro lado. E temos, nos que estão vivos, poucas pessoas trabalhando agora, porque o ano passado já se foram 14 pessoas. E está diminuindo. Então, o que nós estamos fazendo? Estamos chamando mais jovens para vir. E estamos aqui com alguns que batalham aqui, né? Que nem esse aqui, olha. Deixa eu mostrar para você, que ele não está aqui. É meu marido. E ele trabalhou muito. Ele trabalhou em gráfica e trabalhavam à noite, escondido pela emancipação. Então, ele trabalhou muito, não é verdade? Temos o João e a Cidália, que são gente valorosas, que eles também trabalham com propaganda, têm uma gráfica enorme, ajudam a gente com isso, né? E outras pessoas, que nem o doutor Albertino, advogado nobre de Osasco, de muitos anos, né? E várias outras pessoas. E aqui nessa parte, aqui, como você vê, que temos os falecidos, né? Temos aqui um casal ilustre, que é Ulisses Batiston e a Dona Yolanda, pessoas muito importantes aqui em Osasco, que foram pessoas valorosas aqui. Temos o senhor Antônio Guedes, que trabalhou ferrenho mesmo por Osasco, né? O José Carreira, que é o Zelito, inclusive tem lugares com o nome dele. Recentemente inauguraram um conjunto habitacional popular e foi dado o nome de Conjunto dos Emancipadores. E cada prédio tem o nome de um emancipador, que nem um deles tem o nome do José Carreira, e outro nome tem da Dona Zilda, que está por aqui, tem o nome dessa aqui, olha, vem cá. Tem o nome da Deise Milano Colino, que ela era esposa do Aristides, que foi presidente da Ordem por 12 anos, né? E temos a família Colino, a família Negrelli, que foi muito importante aqui, o doutor Vivaldo Martins Simões, que foi vice-prefeito de Osasco, o doutor John, que faleceu o ano passado, a filha dele, que faleceu no mesmo ano. Por mais que tem de ter, eu acho, cada recanto tem de ter o nome de um emancipador, porque foram muitos e valorosos, né? Essa parte do lado de cá são as pessoas que já faleceram, já nos deixaram. Então, é importante frisar, valorizar, nesses 53 anos de emancipação político-administrativa que a cidade comemora. É importante resgatar essa história para que as pessoas conheçam, evidentemente, onde tudo começou, desde a época do Antônio Agu até os dias de hoje. Agradeço aqui a Dona Neide, muito obrigado pelo carinho. Por tudo, por essa oportunidade de valorizar a nossa ordem, que é importante para todos nós, muito importante. A gente vem, trabalha mesmo com amor, é isso que a gente sente, amor, viu? Osasco é uma cidade maravilhosa, por isso que ela tem o lema Cidade e Trabalho. Osasco é uma cidade que foi emancipada, teve a sua emancipação política e administrativa em 19 de fevereiro de 62, portanto agora no próximo dia 19, Osasco vai completar 53 anos. E eu tenho um carinho, um respeito muito grande, primeiro
pela nossa população, pelo povo osasquense, por aqueles que a cidade acolheu e pela nossa querida cidade de Osasco. Osasco é uma cidade maravilhosa, uma cidade um pouco mais de 60 quilômetros quadrados, tem quase 11 mil moradores por quilômetro quadrado, e é uma cidade que ela é pujante, crescente. É uma cidade que eu particularmente tenho assim orgulho de ser várias coisas na nossa cidade. Primeiro, de ser um habitante da cidade de Osasco. Segundo, por ter o orgulho de estar no 4º mandato de vereador, representando o povo da nossa cidade em tudo aquilo que a gente pode fazer, que está ao alcance. Especialmente eu gosto da linha social, de ajudar as pessoas, de ver aquilo que está ao nosso alcance fazer para poder dignificar a vida das pessoas e proporcionar dignidade. Osasco é isso. Osasco, eu poderia dizer assim, Osasco é a nossa casa, é o nosso lar, é a nossa vida, é a minha vida. Eu amo essa cidade de paixão, uma cidade maravilhosa, mas especialmente eu tenho um carinho, um respeito muito grande pelo povo da nossa querida Osasco. Parabéns, Osasco, pelos seus 53 anos. O Raposo surge Raposo Tavares. Raposo Tavares é um dos nossos líderes, é uma figura exemplar para Osasco. Nós consideramos ele, o Raposo Tavares, uma figura importantíssima na nossa história. Ele aqui morou em Quitaúna, daqui saiu uma das maiores expedições responsáveis pelo Brasil do tamanho que ele é. O Raposo Tavares, Antônio Agu, e nesta esteira, em seguida, uma das fábricas importantes da cerâmica de Osasco, surge o filho de um dos donos da cerâmica de Osasco, o Dimitri. Dimitri Sansou de Lavaux é uma das figuras importantes também na nossa história, na cidade de Osasco. Vocês terem ideia do tamanho do empreendimento, vamos dizer assim, da casa do fundador de Osasco, Antônio Agu, vocês vão ver nas imagens que é um homem, evidentemente, que veio da Itália para Osasco e trouxe, evidentemente, aquele espírito empreendedor. O Sandro vai mostrar para nós agora até a antiga estrada de Itu, que hoje chama-se Avenida dos Autonomistas. De lá até o final da Praça Padroeira do Brasil, essa era a casa do Antônio Agu. Agolpe Garage, chega mais. Agolpe, realmente o homem era muito rico, né? Evidentemente, ele tinha essa pegada de empreendedorismo, né? Era Na verdade, essa região toda era dele. Ele foi arrendando, foi fazendo empreendimentos e arrendando esses empreendimentos. A ideia dele era empreendedor. Ele não era tocador de negócio. Ele não montava um negócio e ficava ali tocando esse negócio. Não, ele ia montando as empresas e ia arrendando. E sempre para seus patrícios. Às vezes ele pedia até para vir da Itália, algum patrício que ele sabia que era bom naquela área, ele chamava esse pessoal para vir para cá, para assumir os empreendimentos dele. Essa chácara, que isso aqui tudo era uma chácara dele, na verdade aqui era tudo parreira de uva, tudo isso aqui era uva, era tudo uva aqui. E o que ele fez? Ele também ele arrendou essa área também na época para um patrício dele, que veio para cá com a intenção de fazer uma vinícola aqui, de fabricar vinho, porque essa região era muito rica em uva. E havia também outras árvores frutíferas aqui, pereiras e outras árvores frutíferas. Mas o forte dessa área aqui do Jardim Agu era as parreiras de uva. Isso aqui tudo era uva. E o que acontecia aqui? Nós estamos próximo aqui do córrego Buçocaba. Então na cheia, o córrego Buçocaba, quando enchia, trazia os nutrientes do rio, tudo para essa área aqui. Então esse solo era enriquecido dessa forma, porque na grande maioria Osasco tem um solo muito pobre, mas como aqui estava margeando próximo ao Buçocaba, né, o Boicicaba da época, né, então isso aqui tudo era muito rico em plantação de uva. Nós estamos na confluência da Salim Bechara, Avenida dos Autonomistas e a Primitiva Bianco. Um ponto marcante, histórico. Vocês estão vendo nas imagens, o Agolpe vai falar para a gente aqui em detalhes, que este ponto aqui traz à tona algumas informações importantes. Cita para nós aqui, Agolpe, quais são esses pontos históricos
desde a Osasco antiga até a Osasco contemporânea. Nós estamos aqui diante da Caixa Econômica Federal, esse prédio que é um prédio recente, novo, que foi construído aqui, e no local onde está esse prédio, aqui era a cocheira da residência do Antônio Agu. A residência era num outro ponto aqui que nós vamos mostrar, e aqui onde está esse prédio era a cocheira. Aqui na frente, ainda na Avenida dos Autonomistas, nós temos esse prédio, que hoje é uma concessionária de automóveis, e aqui foi a segunda sede da Prefeitura de Osasco. Quando ela saiu da primitiva Vianco lá embaixo, foi transferido para esse ponto aqui. O início da Salem Bechara aqui, ou o final dela, aonde havia um relógio esse doado pelo Saad Bechara, um presente dele para a cidade em comemoração aos 50 anos dele aqui na cidade. Ele doou esse relógio. Isso foi em 62, no ano da primeira prefeitura de Osasco, foi doado esse relógio. Mais ao lado, temos aqui o Cine Estoril, que também foi um ponto marcante, um pouco mais contemporâneo, aonde os osasquenses frequentavam e paqueravam, e muitos casamentos saíram aí das paqueras do Cine Estoril. Bom, como prefeito de Osasco, e na realidade filho dessa cidade, eu nasci aqui. Os meus tataravós já eram donos do sítio Mutinga. Meu tataravô Henrique de Camargo, por parte materno, e o meu avô e bisavô, por parte paterna, eles adotaram a cidade de Osasco para poder viver. Vieram da Itália, lá de Vêneto, essa cidade de Cinto Calmaggiore, e chegaram a Osasco aqui, e aqui se radicaram, e aqui eles acompanharam o progresso do Antônio Agu. Portanto, fui prefeito, fui vereador nessa cidade, fui secretário, assumi também a presidência da FITO aqui em Osasco, e como vereador nós ajudamos muito o prefeito da época a administrar esta brilhante cidade. Como prefeito, eu tive a honra e o privilégio de, filho de Osasco, poder administrar essa cidade. Fizemos um governo social, um governo voltado para o social. Nós construímos o centro do idoso na cidade de Osasco, que era para quê? Para o idoso poder ter um momento de lazer, que foi aqui no Bela Vista, ao lado da Igreja Matriz. Fizemos muito asfalto, muita água, muito esgoto foi colocado na cidade de Osasco, sem ficar devendo um centavo sequer dos cofres públicos. Nós não fizemos dívidas. E aí me pergunto, como que o senhor conseguiu construir tudo isso sem dívida? Foram parcerias pública-privada que nós fizemos. Foram parcerias com empresas que queriam construir aqui na cidade de Osasco, e na época havia necessidade de mudar o zoneamento, e a gente mudava o zoneamento exigindo um equipamento social. Então todos esses equipamentos foram construídos assim, sem custo zero. Mas o maior orgulho que eu tenho foi de fazer um governo social. E esse orgulho, maior ainda, quando nós estávamos com um problema sério, em que tínhamos uma companhia de águas e esgotos da cidade de Osasco, a antiga Caemo. Nessa companhia, ela devia já para o governo do estado, para a Sabesp, 375 milhões de reais naquela época. Mas eu falo assim, com o peito aberto, de coração. Sem a minha esposa ao meu lado, a Virgínia Neves Bortoloso, que carinhosamente todo mundo a tratam como Gina, fez um trabalho brilhante no Fundo Social de Solidariedade. Sem ela, eu jamais conseguiria fazer tudo aquilo que nós fizemos. Ela foi uma batalhadora, uma mulher que fez e provou que a cidade de Osasco é a cidade mais solidária do mundo, principalmente no nosso mundo. A solidariedade do povo de Osasco. O povo de Osasco é solidário. Todo o sofrimento que ele passa, ele transforma em solidariedade para a própria população. Portanto, eu cumprimento Osasco. Parabéns, Osasco. Parabéns o povo da cidade de Osasco. Parabéns à juventude, parabéns às crianças, parabéns ao senhor, à senhora, parabéns a toda a família de Osasco.
Parabéns ao pai, à mãe, ao avô, ao tio, à tia, enfim. Parabéns a todas as sociedades, a todas as camadas sociais da nossa cidade. Espero que daqui para frente a gente consiga ter, cada dia que passa, uma cidade em que nós podemos viver com paz, com tranquilidade e com segurança. Meu muito obrigado a todos. A administração do prefeito Humberto Carlos Parro foi marcada por ser uma gestão democrática, com participação popular, pois foi uma época em que o país estava saindo de um regime ditatorial do Exército. Foi o pioneiro ao lançar o orçamento com a participação popular, em que as entidades de bairro e organizadas podiam opinar na montagem da planilha de gastos municipal. Parro lançou o projeto habitacional Casa para Todos, que garantiu lugar para morar aos osasquenses. Foi o primeiro a lançar o projeto de urbanização de área livre. Unificou a Fusan com a Secretaria da Saúde, desta forma possibilitando o surgimento de postos de saúde nos bairros. Finalizou a construção da ponte do Piratininga, ligando a Avenida Getúlio Vargas a Visconde de Nova Granada. Bom, neste trecho onde nós estamos aqui, na Praça Padroeira do Brasil, que está próximo do Jardim Agu também, nós temos a sede do futebol, da Liga de Futebol Amador de Osasco. Eu estou aqui com o fundador, o seu Gastão, como é mais conhecido aqui, e estamos no empreendimento aqui, um dos mais antigos também, um dos remanescentes, né, que resistiu ao tempo. Fala da importância da cidade de Osasco comemorar 53 anos de vida e a Liga Amadora continuar firme e forte aí. O senhor é o fundador, com muito trabalho. Acredito que naquela época, né, não foi fácil criar e ainda manter até hoje. Não foi fácil criar, foi em 1968, época diferente. Hoje o futebol evoluiu muito, né? E nós temos a satisfação de estar aqui há 46 anos tratando dos assuntos de esporte amador e educação esportiva. Que graças a Deus parece que está pegando um rumo mais certo, que o futebol antigamente deixa para lá, né? Hoje, graças a Deus, está melhor. Eu gostaria de dizer também aos senhores, quem vai nos prestigiar, que nós... Em 1978, nós lutamos para fundar essa liga, porque existia a Liga por Filho da Paz, uma liga política. Então, eu apitava na Federação Paulista naquela época, tempo de Mendonça Falcão, que é história, entende? O homem carregava camisa para o fundador da federação. E nós acabamos fundando a liga com mandato de segurança, tudo conseguimos. Quando ganhamos a política na cidade de Osasco, como ex-vereador, aliás, hoje como ex-vereador e como vereador atuante na época, nós fundamos a Liga de Futebol de Salão em 1973, para dar mais motivação. E tivemos o orgulho de, em 1974, ir para a Espanha ensinar. Ensinar não, nós fomos levar as documentações de regra para a Espanha, onde tivemos a disputa no Palácio de Esporte do Real Palácio de Esporte da Espanha, onde nós tivemos o prazer de jogar contra o Pusca, o grande jogador que esteve lá presente. E é mais ou menos o caminho dentro desse rumo entre futebol de salão e futebol de campo. Eu sei que o espaço é pequeno, né? Vocês terão outros motivos para falar da história de Osasco. E eu fico muito orgulhoso e quero dizer que o presidente atual, o seu Carmona Gonçalves Bastos, é um rapaz que vem lutando com grandes esforços e vem trazendo também grandes alegrias para os esportistas da cidade. O prefeito Celso Giglio inaugurou na cidade um sistema de parcerias com a iniciativa privada, que resultou na construção de diversos equipamentos para a cidade. Foi por meio das parcerias que Giglio construiu o primeiro hospital e maternidade municipal. Reformou e ampliou a biblioteca e os prontos-socorros Central e do Jardim Santo Antônio. Construiu escolas, creches e EMEIs. Ampliou a Fito e a transformou em faculdade. Foi o responsável pela construção dos terminais rodoviários do Helena Maria, Novo Osasco e Viliara. Urbanizou 80 das 144 favelas da cidade. Na habitação, foram construídas 504 moradias dentro do programa Habitar Brasil, recursos do BID, e entregou 690 apartamentos, parceria com a CDHU. Em sua segunda administração, Giglio destaca a realização de mais de 400 obras em todas as áreas. No entanto, o destaque maior fica por conta do aumento da arrecadação dos impostos, não só municipal como estadual. Falar de Osasco, para mim, é fácil. Fácil porque amo essa cidade, onde cheguei
aqui há 49 anos. Cheguei com 24 anos, médico recém-formado, vim em busca de trabalho. E a cidade me acolheu muito bem. Não conhecia praticamente ninguém, ou melhor dizendo, absolutamente ninguém. Vim trabalhar no pronto-socorro da Prefeitura Municipal, por concurso, no antigo Sandu, Serviço de Assistência Médica e Domiciliar, por concurso, e tinha esses dois vínculos com a cidade, enquanto eu me especializava em cirurgia geral na Santa Casa de Misericórdia de São Paulo. Depois conheci aqui a minha esposa, que tinha vindo de Marília, com a família que havia se mudado para cá. Nós vamos, 3 anos depois nos casamos e aqui tivemos nossos 5 filhos. Hoje, passado tanto tempo, olho para trás e me lembro de um Osasco completamente diferente da que é hoje. Nós não tínhamos absolutamente nada, nenhum equipamento público, praticamente nenhum. A cidade era um bairro de São Paulo e os prefeitos da capital nada faziam na periferia da sua cidade. Por isso, quando Osasco se emancipou, nós não tínhamos um hospital, nós não tínhamos escolas, nós não tínhamos creche, nós não tínhamos biblioteca, nós não tínhamos um teatro. A cidade realmente não tinha, carecia de todos os equipamentos públicos. Me dediquei à minha profissão durante 29 anos. Cirurgião geral, trabalhei muito, trabalhei firme, trabalhei duro, plantões nas madrugadas, operando muitas vezes à noite, sobretudo gente simples. Só vivi aqui. Me casei aqui, morei sempre aqui e tivemos nossos filhos aqui. Depois de um tempo, apareceu a oportunidade de entrar para a política. Eu que já servia a população como médico, achei que na política eu poderia servir ainda mais. Poderia atender com pequenos atos um número maior de pessoas. Fui candidato a vereador, me elegi presidente da Câmara, em seguida deputado estadual, depois prefeito de Osasco, deputado federal a seguir, prefeito de Osasco de novo e sou deputado estadual já na 4ª legislatura. Assim, construímos o primeiro hospital municipal de Osasco, que a Câmara Municipal pôs o nome do meu pai, o Hospital Antônio Gil. Depois construímos a maternidade Amador Aguiar com a ajuda do Bradesco. Construímos o Teatro Municipal, construímos a biblioteca, construímos mais de 30 escolas, construímos mais de 20 creches, construímos faculdade. Enfim, a cidade mudou, se transformou e hoje ela tem praticamente todos os equipamentos públicos, necessitando de cuidar melhor deles, fazer a sua manutenção e construir outros equipamentos, porque a cidade se desenvolve, cresce, o mundo fica mais moderno e a cidade precisa voltar a crescer, voltar a ter o brilho que tinha naquele tempo. Eu acho que há muito por fazer em Osasco. Como deputado, eu tenho procurado, através dos meus projetos e do meu trabalho junto ao governador, trazer para a cidade equipamentos importantes, como foi o caso da FATEC, que é uma das maiores FATECs do estado de São Paulo. Aliás, é a maior do estado de São Paulo, depois da de São Paulo. E outros equipamentos importantes para a cidade, que certamente trouxeram muitos benefícios ao povo de Osasco. Mas nós, há pouco tempo, tivemos uma grande vitória, porque as pessoas que faziam tratamento complementar, tratamento de câncer, de toda a região,
Nossa região tem mais de 3 milhões de habitantes, Carapicuíba, Barueri, Jandira, todos iam para São Paulo. E nós conseguimos trazer para cá um centro oncológico, o conhecido Hospital do Câncer, aqui na Vila Iara, que atende todas essas pessoas de forma exemplar, como são, da mesma forma como são atendidas na radioterapia e quimioterapia lá no Hospital do Câncer em São Paulo. Eu quero cumprimentar Osasco pelo seu aniversário. Eu tenho que não posso deixar de confessar uma feliz coincidência. Eu também faço aniversário no dia 19 de fevereiro. E Deus quis que eu viesse ser prefeito de uma cidade que havia nascido também no dia 19 de fevereiro. Então, essa coincidência me deixa muito feliz e me faz lembrar toda hora de quanto ainda a gente pode fazer por Osasco. Aos osasquenses, o nosso obrigado, porque Osasco foi feita pelo povo de Osasco, pelos osasquenses. Cada um, da sua forma, deu a sua contribuição. E hoje ela é a 5ª cidade do estado de São Paulo e uma das maiores cidades do Brasil. E vai, sem sombra de dúvida, a cada dia oferecer melhor qualidade de vida a todos nós que vivemos aqui. Grande abraço. Quero registrar o nome do meu pai, Anastácio Sobrinho da Costa, que lutou pela emancipação de Osasco. Então, eu estou aqui também para homenagear ele, que ele já foi embora para o Oriente Eterno. Então, meu pai foi um lutador, e eu acho que da onde ele está, ele quer ver o filho dele levando a bandeira da emancipação de Osasco. Filho de Osasco. Estudei no Marechal Bittencourt, depois no ginásio Duque de Caxias, e depois eu fui para Mogi das Cruzes fazer faculdade também de Direito. Depois eu vim para São Paulo, fiz especialização, mestrado, estudei na PUC também, mas eu nasci nessa cidade. Meu pai foi um lutador, ele lutou pela emancipação junto com todas as pessoas que estão aqui, e quando ele veio para a cidade de Osasco, foi nos anos de 1930, que ele veio servir num 4º RI, um terreno lá, passou e montou um escritório de uma imobiliária, que ficava no centro de Osasco. Quando estava o programa de emancipação, ele pôs um microfone no escritório dele lá, ficava falando, tocando, lutando pela emancipação lá também. E também trabalhou nas campanhas da eleição do primeiro prefeito, que foi o Velho Menck, junto com o Irã de Sanazar. Muito importante, porque ela guarda o registro da cidade, o crescimento, tudo isso é muito importante. E nós temos que divulgar e temos que enriquecer os nossos arquivos. Nós temos aqui em atividade a padaria mais antiga de Osasco. Não só pelo fato de ser uma padaria antiga, mas por ainda estar em atividade e oferecer produtos de qualidade. Eu estou aqui com o senhor Luiz, ele que é o proprietário atual aqui da Esquina da Matriz. A satisfação de poder fazer parte dessa história, de frente aqui com a Catedral de Santo Antônio. Acredito que passe por aqui muitas pessoas todos os dias. E eu acho que é um privilégio participar desse momento tão importante aqui da história de Osasco. Bom, para mim é um privilégio estar aqui hoje, né? E ainda mais estar participando do aniversário da emancipação administrativa de Osasco. É um prazer também, pelo comércio, pelo tempo que estamos em atividade aqui, oferecer produtos, suponho eu, de qualidade para a população, né? E ter sido recebido com tanto carinho, com tanto respeito pelo município aqui de Osasco. Para mim é uma satisfação muito grande, porque eu venho da sede de São Paulo e através do meu sogro estou aqui hoje e para mim é um privilégio participar disso. O primeiro mandato do prefeito Emídio de Souza, uma das áreas que ganhou mais destaque foi a habitação, com o início das obras de um projeto habitacional através da urbanização de 5 áreas, Morro do Sabão, Morro do Socó, Portal Menck, Portal Campo e Vila Vicentina, com recursos do PAC. No setor viário, Emídio realizou o prolongamento da Avenida Irã de Sanazar,
garantindo sua extensão até a Avenida Prestes Maia e facilitando o acesso à rodovia Raposo Tavares. Construção da Avenida Hilário Pereira de Souza, ligando o Viliar ao centro. Na saúde foram feitas reformas em 30 unidades, além de obras que permitiram a implantação do parto humanizado na maternidade Amador Aguiar. Início dos anos 20, foi fundado o cemitério municipal do Bela Vista. O cemitério tradicional aqui de Osasco, já evidentemente muitas pessoas, personagens até importantes, né, estão enterrados aqui no cemitério da Bela Vista. Não dá para mensurar o nome de todos, são muitos, até munícipes mesmo conhecidos aqui da cidade de Osasco. Mas é importante deixar registrado, né, que esse cemitério está muito próximo aqui da Catedral de Santo Antônio, e evidentemente faz parte também da história de Osasco, né, Sagoper? Exatamente. E também um terreno que foi doado pelo Antônio Agu e oficializada essa doação por sua neta, que esteve aqui em 1919, e o cemitério foi inaugurado entre 1923 e 1924 foi inaugurado, sendo que o primeiro sepultamento ocorrido aqui foi em 1924 da família Genta. Foi o primeiro sepultamento, é o primeiro túmulo, o primeiro túmulo à direita na entrada do que inaugurou o cemitério. De aniversário da emancipação, eu quero deixar às nossas autoridades, ao povo de Osasco, que me permitam essa pleiade de ex-colegas nossos que lutaram bravamente, muitos até correndo risco de vida, que hoje são emancipadores falecidos, assim como do outro lado nós temos ainda uma pleiade de lutadores que continuam, como todos nós, a luta para que Osasco cresça e cada vez mais possa florescer no conceito nacional. O atual prefeito é Jorge Lapas. Foi eleito em 2012 com 60,03% dos votos válidos. O engenheiro Lapas foi lançado como candidato do PT no dia 3 de setembro, após a renúncia do deputado João Paulo Cunha, o primeiro político petista condenado pelo STF, Supremo Tribunal Federal, no caso Mensalão. Osasco Antiga e Osasco Contemporânea. Uma cidade formada por imigrantes que foram se alojando em volta da estação, que trazia o progresso para aquela pequena e afastada vila da cidade de São Paulo. Vale ressaltar que todos tiveram um papel fundamental para que Osasco alcançasse o posto de grande metrópole. E essa transformação só veio através das obras executadas por todos os prefeitos que governaram e ainda contribuem para o desenvolvimento da nossa querida Osasco. Apesar do crescimento desordenado ocorrido nos últimos anos, fica evidente a necessidade de planejar e investir neste município. Que este documentário possa ficar registrado na mente de cada cidadão osasquense. Sobretudo, observem o quanto essa cidade precisa de participação popular. A fiscalização efetiva do povo favorece não só o desenvolvimento, como também obriga os gestores a cuidar melhor da cidade. A nossa singela homenagem ao fundador Antônio Agu e aos guerreiros emancipadores que lutaram pela nossa independência. Amamos a Osasco multicultural e multirracial e sua aceitação incondicional e sem preconceito dos que chegam a ela. Enfim, amamos tudo de Osasco e por amor aceito suas qualidades e seus defeitos, suas vantagens e desvantagens. Osasco, nós te amamos de todo o nosso coração. Parabéns pelos seus 53 anos de emancipação. De mãos dadas, unidos, mil sonhos, gestaremos no sul do querer. Com ontem, vitória dos tempos, faz o hoje feliz florescer. É Osasco
vitória do sim sobre o não. Osasco brilha na América do Sul. Foi em Osasco que o homem sonhou e conquistou o céu azul. Osasco trilha os corações do porvir, do trabalho ao esporte, a semana, a arte proclama um jeito de ser Brasil. Do trabalho ao esporte, a semana, a arte proclama um jeito de ser Brasil. Música